Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se um minutinho. Reverendíssimo Padre Voli, digníssimo pároco desta paróquia, Reverendo Padre Jean, caríssimo vigário, prezadas religiosas, amados irmãos aqui de nossa querida paróquia e fiéis devotos de Nossa Senhora, que hoje vieram para celebrar o penúltimo dia da novena da nossa padroeira, a nossa tão boa mãe, Nossa Senhora de Fátima. Uma saudação especial também a você que nos acompanha de sua casa pela internet. Desde já, agradeço imensamente ao meu padrinho de ordenação, Padre Voli, pelo carinho e pelo convite amigo de poder estar aqui hoje, em Pádua, para participar dessa novena de nossa padroeira. E também gostaria de externar já a minha imensa gratidão ao bom povo de Pádua pelas orações. É uma enorme alegria poder retornar aqui, não como subdiácono ou como diácono, mas já como sacerdote e poder celebrar a Santa Missa para os senhores. Deus recompense as suas orações e os seus sacrifícios pelas vocações e pelos nossos sacerdotes. Gostaria de recordar, para começarmos a nossa meditação, as aparições do anjo aos 3 pastorinhos. Foram 3 as aparições do anjo de Portugal aos pastorinhos de Fátima. E nas 3 houve uma graduação, como se fossem pequenos degraus que as crianças foram subindo numa preparação para receberem as aparições de Nossa Senhora. Comecemos pela ordem inversa, pois o nosso tema de hoje está na primeira aparição. Porém, no topo da aparição, da preparação que o anjo faz, na última aparição, nós temos a Eucaristia como centro. O anjo aparece aos pastorinhos. Eles estavam rezando o terço. Na mão do anjo havia um cálice. Em cima do cálice, uma hóstia da qual caíam pequenas gotas de sangue no cálice. O anjo, prostrado em terra, ensina às crianças a belíssima oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. E depois deu a hóstia para a Lúcia e o conteúdo do cálice para a Jacinta e o Francisco. E o anjo disse: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Antes dessa aparição, na segunda vez que o anjo veio estar com aquelas crianças, ele as encontrou descansando, depois do almoço, debaixo da sombra de uma árvore. E logo ele apareceu dizendo: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria estão atentos às suas súplicas. Tem sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Mas como nos havemos de sacrificar? Pergunta Lúcia. De tudo o que puderdes, respondeu o anjo. O anjo veio pedir às crianças que fizessem sacrifício pela conversão dos pecadores. Eucaristia, sacrifício. E a primeira aparição? A primeira coisa que o anjo ensina para os pastorinhos, como que para mostrar a condição primeira e mais essencial para tudo que viria depois, foi a necessidade da fé. E juntamente com a fé, a necessidade da esperança, do amor e da reparação. Foi assim a primeira aparição. Os pastorinhos subiram a encosta buscando um abrigo. E depois de ali merendarem e rezar, eles começaram a ver ao longe, sobre as árvores, uma luz atravessando pelos raios do sol. E à medida que se aproximava, eles foram distinguindo as feições.
e ficaram surpresos, estupefactos. Ao chegar junto deles, o anjo disse: não temais, eu sou o anjo da paz. Orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte no chão. E levados por um movimento sobrenatural, as crianças imitaram o anjo e repetiram as palavras que ele pronunciou. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir 3 vezes, o anjo se levantou e disse: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das suas súplicas. E assim ele desapareceu. Caríssimos, reparem que a primeira coisa que o anjo ensinou para as crianças foi a fé. Nessa oração tão conhecida por nós e que nós temos tanto gosto em rezar, nós dizemos a Deus que cremos, nós dizemos a Deus que nós temos fé. Mas agora eu me atrevo a perguntar para os senhores, cristãos devotos: os senhores sabem o que é a fé? Os senhores podem me responder com plena convicção o que significa dizer a Deus: nós cremos, nós temos fé? E se puderem responder, os senhores realmente obedecem na fé e vivem conformes à fé? O mundo contemporâneo está em crise. Nós vivemos uma crise de fé. E a razão para tantas enfermidades psicológicas e materiais em nossos dias é a falta de fé. A causa de tantos suicídios, de tantos jovens tristes, sem sentido para suas vidas, de tantas abominações e loucuras desse mundo, é a crise da fé dos homens. Nesse 8º dia do nosso novenário, que nós possamos ouvir o apelo de Fátima, que Fátima nos faz para a fé. Ouçamos o apelo da fé que o anjo de Portugal nos faz nesse dia, para nos prepararmos bem para a festa da nossa excelsa padroeira. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, e inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Diante de Deus que se revela, a nossa resposta deve ser a fé. A resposta é que Deus nos convida a admitir a sua comunhão com Ele. Nós devemos responder com a fé. Pela fé, o homem se submete completamente a Deus. Com a sua inteligência, ele obedece na fé. E com a sua vontade, ele ama a Deus pela fé. Obedecer na fé é submeter-se livremente à palavra escutada, porque a verdade é garantida por Deus, que é a própria verdade. Como nós ouvimos no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E a Santíssima Virgem, amados irmãos, ela realizou de modo mais perfeito essa obediência na fé. Vejamos um pouquinho o exemplo da nossa mãe. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazido pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. E dando o seu assentimento, Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Assim, Isabel a saudou. Feliz aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor. É em virtude desta fé que todas as gerações chamarão Nossa Senhora de bem-aventurada, de feliz. E durante toda a sua vida, até a sua última provação, quando Jesus morreu na cruz, a sua fé nunca vacilou. Maria nunca deixou de acreditar no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera Nossa Senhora, Maria Santíssima, como a mais pura realização da fé. A fé, amados irmãos, é uma adesão pessoal a Deus. Uma adesão pessoal significa que nós passamos a fazer parte da vida de Deus. Mais ainda, significa que pela fé nós entramos na Igreja Católica,
E a adesão pessoal a Deus significa unir-se intimamente à sua vida divina, pois essa adesão nos faz fixar a nossa inteligência e a nossa vontade em Deus. Pela fé, nós entramos em comunhão com Cristo, e pela fé que nós também possuímos a vida eterna. Aliás, esse é o primeiro pedido, a primeira pergunta que o padre nos faz no dia do nosso batismo. Fulano, que pedes à igreja de Deus? E os nossos padrinhos responderam em nosso nome: a fé. E o que te alcança a fé? A vida eterna. Esse é o primeiro diálogo do batismo. A primeira coisa que pedimos é a fé. Isso porque a fé é um dom de Deus, que Deus nos concede, uma graça que Deus nos concede e que precisa ser suplicada todos os dias da nossa vida, posto que ninguém pode dar essa adesão a Deus sem ser movido pelo Espírito Santo. Na oração do Anjo de Portugal, as 3 virtudes teologais se encontram juntas: eu creio, adoro, espero e amo-vos. O catecismo assim nos lembra: para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos que alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que aumente em nós a fé. E a fé deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada no magistério da Igreja. A fé deve agir pela caridade e ser sustentada pela esperança. A fé sem obras é uma fé morta, como nos ensina o santo de hoje, São Tiago, na sua epístola. E a fé sem o desejo das promessas de Deus é uma triste fé. Nós devemos ter uma fé viva, uma fé alegre, que ame cumprir os mandamentos de Deus e que deseje ardentemente o céu. Esse foi o pedido da igreja no domingo passado, e façamos com que esse também seja a nossa oração nesse dia de hoje. Sejamos cristãos coerentes com a nossa fé. Viver a fé. Quanta alegria nós teremos se colocarmos a nossa fé em prática, não só na igreja, não só na missa, mas em casa, no trabalho, na escola. Que presente nós daremos à nossa boa Mãe do Céu se soubermos ser católicos de verdade. Ser católico não é usar uma roupa para ir na missa. Ser católico, a gente precisa ser o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias. O Anjo de Portugal rezou assim: peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. O anjo veio ensinar aos pastorinhos e a nós a necessidade de nós fazermos reparação pelos infelizes que não creem. Amados irmãos, diante de um mundo sem fé, diante de um mundo mergulhado no materialismo, no hedonismo, nós devemos ser cristãos coerentes com a nossa fé. Ser cristão é ser luz para o mundo, é ser sal para a terra, é ser fermento no meio da massa. É isso que significa ser discípulo de Cristo. É assim que nós conseguiremos fazer a nossa reparação por causa dos homens ingratos. A luz ilumina com seus raios e mostra onde está a sujeira. O sal vem dar o sabor aos alimentos e o fermento se multiplica no meio da massa. A luz aquece os corações mais frios. O sal conserva os alimentos o tempo todo. E o fermento, mesmo sendo muito pouco, ele é capaz de elevar toda a mistura da massa. Ser cristão é ser luz para o mundo. O sal garante o equilíbrio dos nossos fluidos corporais e o fermento deixa a massa bem fofa e macia. Sejamos luz para esse mundo vencido pelo comodismo, sejamos sal para este mundo carente de Deus, sejamos fermento no meio dos homens incrédulos, sejamos a luz que ilumina as trevas daqueles que estão no pecado e a cegueira de quem quer criar raízes nessa vida. Sejamos o sal que vai dar o sabor alegre em cumprir os mandamentos de Deus.
e sejamos o fermento capaz de levar os corações dos homens até Deus. Sejamos a luz indicando o caminho do céu. Sejamos sal para dar o verdadeiro sentido da vida para aqueles que estão tristes. Sejamos fermento, mesmo sendo poucos, para que saibamos sempre mostrar o suave fardo da cruz pelo amor. Que o seu exemplo possa ser luz para quem está perdido. Que o seu conselho possa ser o sal que mostre o verdadeiro sabor suave da vida com Deus. E que a sua vida cristã seja o fermento forte que faça o amor de Deus crescer no meio dos homens. Mas como poderemos fazer tudo isso, Padre? É simples, vivendo bem a nossa vida cristã, fazendo tudo por amor a Deus, pela conversão dos pecadores. Vamos dar esse presente para a nossa boa Mãe do Céu. Vamos ouvir o apelo que ela nos faz nesse dia da novena. Ao sair de casa para trabalhar, ofereça por amor a Deus o seu trabalho. Ao começar a fazer o almoço para os seus filhos, ao começar a limpar a sua casa, ofereça pela salvação da sua família. Quando for para a escola estudar, preste atenção nas aulas, pela conversão dos pecadores. Faça tudo por amor, mesmo as mais pequenas coisas do dia, mesmo as suas obrigações mais simples e corriqueiras. Faça bem feito por amor a Deus e pela conversão dos pecadores. Seja um católico coerente com a sua fé, viva bem a sua fé cristã, seja fiel ao magistério da igreja e salve as almas com a sua vida coerente com a fé. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a fé, escute essa pequena história para concluirmos a nossa meditação. Andava um fervoroso apóstolo do bem a pregar pelas cidades e vilas a doutrina da salvação. Certo dia, aproximou-se dele um jovem e disse: Padre, tenho muitas dúvidas sobre a fé. O padre olhou bem demoradamente para aquele jovem, e enquanto o jovem esperava receber uma erudita conferência sobre a religião, o padre simplesmente perguntou: quanto tempo faz que você não se confessa, meu filho? Não é isso não, padre. Eu não venho me confessar, mas eu queria que o senhor resolvesse as minhas dúvidas sobre a fé. E por que então nós não invertemos as coisas? Primeiro você se confessa, depois eu respondo. E com aquela doçura que conquista os corações, o padre convenceu aquele jovem, ele se ajoelhou e fez uma confissão sincera e demorada das suas culpas. Quando ele terminou, ele se levantou. Aí então o padre disse: e agora, meu filho, vamos resolver aquelas dúvidas que você tinha sobre a fé? Ah, padre, agora eu já não tenho mais dúvidas. Todas foram sanadas. Por acaso, algum de vós andais a dizer que tem alguma dúvida sobre a fé? Serão mesmo dúvidas? Não serão por acaso culpas, ou talvez desculpas para fazer o pecado? Quanto tempo faz que você não se confessa? Aproveitemos esse tempo da graça que essa novena nos traz. Peçamos a Nossa Senhora a graça de sermos cristãos coerentes com a nossa fé. Vamos ouvir e corresponder a esse apelo da fé que Nossa Senhora de Fátima nos faz. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito